Olá, pessoal! Para o trabalho acadêmico da disciplina de História e Turismo, com o tema Transportes Aéreos Atuais, iremos falar sobre a trajetória das empresas Latam Airlines, Azul, Gol e Avianca. Bom, eu me chamo Lucielen, sou aluna do Instituto Federal e vou falar sobre a companhia aérea Latam Airlines. A empresa chileno-brasileira surgiu da fusão de duas companhias aéreas, a LAM, criada em 1929 pelo comandante Arturo Merino, e a TAM, fundada em 1976 pelo comandante Rolim Amaro. Mas foi só em 2010 que as duas empresas oficializaram essa fusão, dando vida à hoje conhecida Latam Airlines. Falando sobre alguns dos seus principais feitos, em 1993 houve o lançamento do TAM Fidelidade, o primeiro programa de fidelidade do setor aéreo brasileiro. Em 1994, houve o auge da privatização da LAM. 98% das ações da companhia são adquiridas pelos atuais controladores e outros acionistas. Em 1996, a TAM compra a companhia aérea Lapsa, do governo paraguaio, criando a TAM Mercosul. Em 1997, a LAM começa a negociar suas ações na Bolsa de Valores de Nova York, sendo a primeira empresa aérea latino-americana a negociar certificados de ações nessa importante bolsa. No ano 2000, a LAM é incorporada à Oneworld. E em 2010, a TAM entra oficialmente na Star Alliance e faz com sucesso o primeiro voo da América Latina com biocombustível de pinhão manso. Em sua atual frota, a Latam inclui modernas aeronaves de modelos Boeing e Airbus, adquiridas para dar a melhor experiência a bordo. Os aviões possuem design e tecnologia de última geração que proporcionam mais conforto e segurança. Alguns de seus modelos são o Airbus 319, com capacidade de 144 passageiros, o Airbus 320-200, com capacidade de 168 a 180 passageiros, o Boeing 767-300 tem capacidade de 221 a 238 passageiros, o Airbus 321 capacita 220 a 224 passageiros. O Airbus 350 tem capacidade de 339 passageiros. E sendo um de seus maiores modelos, o Boeing 777 tem capacidade para 410 passageiros. Falando sobre seu estilo de gestão, a Latam é uma empresa que apoia a sustentabilidade. Um destino necessário é o nome da sua estratégia de sustentabilidade que contribuirá para a proteção dos ecossistemas da América do Sul nos próximos 30 anos. O programa tem como objetivo eliminar o uso de plásticos descartáveis, sendo uma companhia aérea sem resíduos. Para saber mais informações sobre essa campanha, deixaremos o link do vídeo oficial da Latam na descrição. Falando um pouco sobre crises que a empresa já tem enfrentado, a tragédia no voo 354, em 17 de julho de 2007, sem sombra de dúvidas configurou um dos maiores momentos de crise da TAM. Após a aeronave não conseguir frear, ela ultrapassou os limites da pista e colidiu com um prédio da TAM Express e com um posto de gasolina. Todos os 187 passageiros a bordo e mais 12 pessoas em solo morreram, sendo assim considerado o maior acidente aéreo da aviação brasileira. A LAM Airlines também já sofreu crises relacionadas a acidentes, mas a boa notícia é que desde o surgimento da Latam, na fusão das duas empresas, não foi registrado nenhum acidente aéreo. Passando para os dias atuais, devido à pandemia por Covid-19, a Latam enfrenta uma das situações financeiras mais delicadas entre as companhias aéreas brasileiras. A empresa teve que desligar quase 30% do quadro de funcionários, e em abril de 2020, no início da pandemia, a Latam precisou suspender todos os voos internacionais e operou apenas em seus países de origem, Brasil e Chile, mas com redução de 95% da oferta. O prejuízo se aproximou de impressionantes 5 bilhões de reais, 890 milhões de dólares, no segundo trimestre de 2020,
considerado o pior da história da companhia. A maior desvantagem da Latam, especificamente na crise do coronavírus, é o elevado número de voos internacionais que a empresa ofertava. Em setembro de 2020, a demanda por voos domésticos registrou queda de 55% na comparação com o mesmo período em 2019. O transporte aéreo de passageiros em voos internacionais diminuiu cerca de 90%, indicando uma recuperação mais lenta no número de viagens para fora do país, segundo a Associação Brasileira de Empresas Aéreas. Abordando agora seu conglomerado empresarial, a Latam atua em 109 destinos. Suas subsidiárias são Latam Airlines Paraguai, Latam Cargo Brasil, Latam PES, Latam MRO, Museu TAM e Latam Travel. Nesse gráfico da distribuição de voos das companhias aéreas por aeroporto do primeiro trimestre de 2019, a Latam acumula a maioria, com 38,47%. Seu lucro anual em 2019 foi de 190 milhões de dólares. Já em 2020, devido à pandemia por Covid-19, obteve um prejuízo anual de 4,5 bilhões de dólares. Para finalizar, em 2015, teve seu valor de mercado avaliado em 2,7 bilhões. Oi, eu sou a Camila de Biasi e hoje eu vou falar sobre a Azul, Linhas Aéreas Brasileiras. De 2005 a 2008, a aviação brasileira estava em crise depois da falência de duas companhias, Varig e VASP. No dia 3 de janeiro de 2008, David Neeleman fundou a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. A ideia inicial de Neeleman era criar uma companhia nos moldes aplicados na empresa que já havia fundado nos Estados Unidos, a JetBlue, com o conceito de low cost. Na época da inauguração, as principais companhias aéreas no Brasil eram a Gol, a TAM, a Webjet, a Oceanair, que é a atual Avianca Brasil, e a Passaredo. Por que atribuir o conceito low cost? A ideia era abrir uma empresa competitiva, mas que também tivesse bons preços de passagens aéreas. Incorporar este conceito era muito importante no contexto do Brasil, pois possibilitava que as operações da companhia fossem executadas mesmo com a variada frota atual e o exponencial crescimento. O anúncio foi feito durante o concurso que foi aberto para escolher o nome da companhia. Apesar da escolha ter sido Samba, o nome oficial passou a ser Azul. As pessoas que sugeriram ambos os nomes ganharam passagens vitalícias para este e mais um acompanhante como bonificação. Inicialmente, a companhia planejava operar a partir do aeroporto de Santos Dumont, que na época sofria forte restrição das operações. Então, somente meses depois que conseguiu a autorização para realizar tais voos. David procurava mercados não atendidos e achou em Viracopos, Campinas. Nesta, a Azul não encontrava concorrência de espaço, já que o terminal estava sendo subutilizado. A empresa iniciou suas operações no dia 15 de dezembro de 2008, com o voo inaugural entre Campinas, Viracopos e Salvador, com o jato Embraer 195. Sua sede foi instalada em Alphaville, meses antes das operações iniciarem. Um ano após a inauguração, a companhia já havia alcançado a marca de 1 milhão de passageiros transportados. Em 2011, conseguia atingir cidades menores através da introdução das aeronaves ATRs em sua frota, e em 2012 adquiriram uma fusão com a TRIP. Com esta fusão, a Azul planejou uma série de modificações. Essas modificações incluíam lançar pinturas especiais com a mistura do padrão da TRIP e da Azul, padronizar suas frotas de aeronaves, ou seja, ela deixou de operar com os E-175 da TRIP, ATR-42 e ATR-72-200-500. Além disso, ela deixou de expandir o centro de manutenção da TRIP no aeroporto de Pampulha. Mas além dessas mudanças, ela manteve o nome Azul, pois referia-se ao novo, ao serviço de bordo diferenciado e ao conforto das aeronaves. Todas essas modificações manteve a estrutura e otimizou a operação para o modelo de low cost já implantado no início. Continuando a falar sobre a evolução da empresa, em 2014, a empresa deu entrada no mercado internacional, além de ter encomendado 73 aeronaves Airbus A320neo e 33 aeronaves Embraer 195-E2. Em 2015, iniciou uma parceria com a United Airlines e adquiriu posse de 45% da TAP Portugal. Esta serviu como válvula de escape para a Azul enfrentar a crise financeira no mercado financeiro.
Atualmente, tem aposta de 40%. Em 2016, iniciou uma parceria com a HMA e a TAP. Em abril de 2018, entrou na bolsa e fechou o ano com 9,2 bilhões de reais na receita. Desde sua fundação até o fim de 2018, a Azul já acumulava quase 150 milhões de passageiros transportados. Alguns dos reconhecimentos que a Azul possui são: ela foi eleita por 2 vezes seguidas a melhor empresa aérea do Brasil, pela revista Viagem e Turismo. Foi condecorada pela 9ª vez consecutiva pela Skytrax, o Oscar da aviação total, com 2 prêmios. Ela é pioneira em sistemas interativos de entretenimento, e a TripAdvisor a premiou como a 3ª melhor companhia aérea do mundo. Possui uma operadora de turismo chamada Azul Viagens. A mesma tem uma forte presença paulista e detém mais de 35 lojas distribuídas por todo o Brasil. Ela realiza 152 voos diários em Campinas, 87 voos em Confins, no Belo Horizonte, e 54 voos em Recife. Todos possuem hubs, mas o principal está em Viracopos, Campinas. Atualmente, a Azul é a maior companhia aérea do Brasil, em números de cidades atendidas, que são 821 voos diários e 110 destinos. Ela possui uma frota operacional de 126 aeronaves, sendo elas a Embraer E2, A320neo Family, A330, ATRs e E-Jets. Além disso, ela possui mais de 11 mil funcionários. Algumas das características por qual a Azul é reconhecida é por distribuir a bordo snacks com variadas opções e cafés. Em 2012, a empresa implementou TV ao vivo em suas aeronaves A320neo e os voos domésticos contam com Wi-Fi e tomadas para os dispositivos móveis dos passageiros. Em relação à gestão, em uma condecoração, David Neeleman, fundador e CEO da Azul, disse: a forma da Azul fazer a gestão, com foco na excelência dos colaboradores, liderança servidora e exemplar, gera resultados com a plena satisfação dos nossos clientes. É a prova viva de que a nossa missão de servir, servir e servir é o jeito certo de atuar. O presidente da Azul, Antônio Aldo Neves, completou dizendo: a capacidade da nossa gestão nos permitiu regir a severa crise brasileira de forma rápida e efetiva, atraindo capital estrangeiro para a nossa companhia e, assim, contribuindo para a retomada de crescimento do nosso país, saindo da crise ainda mais fortes. Durante a pandemia, a Azul suspendeu pagamentos de leasings da aeronave e de outros fornecedores para proteger o caixa. Paralisou a operação de 120 das 150 aeronaves. Conseguiu que mais de 10 mil funcionários tirassem licença não remunerada, além de reduzir o salário dos executivos. Ela também contratou uma consultoria especializada para apoiar as renegociações de contratos e ajudar na redução de despesas. Agora, os snacks, que são parte da identidade da Azul, são distribuídos apenas no final dos voos, para que as pessoas possam se alimentar com segurança e distanciamento. A Azul e a Latam Airlines, que anteriormente eram concorrentes, passaram a serem parceiras, se unindo em um code-share mundial. Por causa dessa parceria, em setembro de 2020, a empresa já havia recuperado cerca de 580% do número das decolagens diárias em comparação a abril de 2020. Além disso, a Azul conseguiu chegar à liderança do mercado aéreo no Brasil, o que antes era uma disputa entre a Gol e a Latam. Mas como ela conseguiu chegar nessa liderança? Isso se dá, pois ela possui uma cobertura nacional e regional ao mesmo tempo. A empresa conta com aviões menores, que possuem um custo de operação mais baixo. Ela se destaca nos voos realizados na região central do Brasil, onde o agronegócio é forte, e já responde por quase metade da participação de mercado nos voos domésticos. No pico da primeira onda da pandemia, a Azul transportou mais de 40% dos passageiros em voos domésticos. Essas foram as referências que eu utilizei para fazer a pesquisa do meu trabalho. Transportes aéreos atuais, empresa Gol. O início. A Gol Linhas Aéreas Inteligentes é uma companhia aérea brasileira, sediada no Rio de Janeiro e fundada em 15 de janeiro de 2001. Seu fundador é o empresário Constantino de Oliveira. Nascido em Patrocínio, Minas Gerais, é piloto aéreo desde os 15 anos de idade. Formado em administração pela UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, campus Distrito Federal.
Etimologia. O nome Gol significa conquista, alegria, vitória e possui a mesma pronúncia em qualquer lugar do país e do mundo. Cultura organizacional. A Gol tem uma cultura sólida, com valores presentes em nosso dia a dia. O seu objetivo é criar, sem bandeiras, um ambiente positivo e uma atmosfera de naturalidade, respeito e valorização que estimulam a todos nas áreas administrativas e em aeroportos. Sua missão é aproximar pessoas com segurança e inteligência, e a sua visão é ser a melhor companhia aérea para viajar, trabalhar e investir. Mercado de atuação. Inovação é a palavra-chave para a empresa. Seu modelo inovador revolucionou o mercado de aviação no país, democratizando o acesso ao transporte aéreo. Pioneira no lançamento do serviço de check-in feito inteiramente pelo celular, geolocalização mobile para clientes e um site com recursos de acessibilidade para deficientes visuais e motores. Outra importante inovação foi o processo de manutenção faseada, que é a revisão diária das aeronaves, realizadas antes do primeiro voo. Frotas da Gol. O Boeing 737-700, a empresa possui 24. Já o Boeing 737-800, a empresa possui 91. E o Boeing 737 MAX, a empresa atualmente possui 7. As bases de operações são São Paulo, Rio de Janeiro, Guarulhos, Fortaleza, Brasília e Salvador. Visando a vanguarda na questão de transporte aéreo, a Gol tem parcerias com as principais empresas internacionais, Air France, KLM e American Airlines. Receita. Em 2018, a empresa faturou 3,8 bilhões de reais. Em 2019, a empresa chegou a números de 13,9 bilhões de reais. Em 2020, a empresa faturou 6,4 bilhões de reais. Observamos que a pandemia, no início de 2020, afetou o faturamento da empresa. Acidente. Em 29 de setembro de 2006, o Boeing 737-800, que fazia o voo 1907, partira de Manaus com destino ao Rio de Janeiro e em escala em Brasília. Antes de pousar em Brasília, acaba se chocando com um jato Legacy e caindo na Serra do Cachimbo, no Pará, causando o óbito das 154 pessoas a bordo. O jato Legacy acabou realizando o pouso e os 7 ocupantes sobreviveram. O acidente desencadeou uma crise na aviação civil brasileira, já que foi o mais letal da aviação até aquele momento, superado pelo voo VASP 168. Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre a Avianca Airlines. A empresa foi fundada pelos alemães Werner Kemmers, Stuart Post, Albert Chavez e pelos colombianos Ernesto Cartitos, Rafael Palácio, Cristóbal Restrepo, Jacobo Correia e Aristides Nogueira. A Avianca, inicialmente chamada de Sociedade Colombo-Alemana de Transportes Aéreos, nasceu em 5 de dezembro de 1919, na cidade de Barranquillas, na Colômbia. Seu primeiro voo foi realizado com o modelo Junkers F-13, que levava 57 cartas de Barranquillas para a Vila del Puerto.
Em 1928 foi aberta a primeira rota internacional para Guayaquil, e em 1929 outras rotas regulares foram incluídas entre a cidade de Garagout, Bogotá e Neiva. Em 14 de junho de 1940 foi adotado o nome de Aerovías Nacionais de Colômbia, S.A., e começaram os voos para Quito, Lima, Panamá, Miami, Nova York e Europa. Uma década depois, a Avianca levou pela primeira vez a delegação colombiana dos Jogos Olímpicos da Austrália após um voo de 61 horas, comparados apenas para abastecer combustível. Em 1976, a Avianca consolidou-se como a primeira companhia aérea latino-americana a operar o Jumbo 747. Em 1981, foi inaugurado o terminal da ponte Aero Avianca para rotas domésticas. A empresa operou seu primeiro jato e incorporou novos modelos como o Boeing 720B e 737C. Em 14 de junho de 1940, se constituiu a Aerovías Nacionais de Colômbia, S.A., Avianca, razão social que resultou da integração de SCADTA e da Companhia Serviços Aéreos Colombianos, SACO. Algumas décadas depois, em 2009, foi anunciada a aliança com a TACA e foi reforçada a posição estratégica na região. A Avianca tornou-se uma companhia aérea mais inovadora e em 2011 foi alcançado o Programa Unificado de Passageiros Frequentes, Life Miles. 12 novas rotas foram abertas e a frequência de voos aumentaram para 155. Em 2012, a Avianca aderiu à Star Alliance e foi unificado numa marca passando de Avianca TACA através de Avianca. Em 2002, a companhia entrou no mercado de aviação comercial. Em 2004, German Fremotivity adquiriu a Avianca Colomba. Em 2010, a Oceanair passou a se chamar Avianca Brasil. A Avianca Brasil, com sede em São Paulo, surgiu da continuidade de serviço da Oceanair quando começou a fazer parte da Avianca Holdings S.A. em 2010. A Avianca opera com frota composta de 47 Airbus, sendo eles A318, A319, A320, A330-200F Cargo, A321, A320neo, A330-200 e o ATR-72. Quanto ao estilo de gestão, a Avianca trabalha com foco na segurança e é obstinada a prestar melhor serviço com ética e cumprimento de suas demandas organizacionais. A empresa assume sua responsabilidade social corporativa, compromisso contínuo de contribuição para os grupos de seu interesse, através de doações concretas e mensuráveis, enfatizando a sustentabilidade do negócio e incorporando as 3 variáveis de desempenho, que são social, ambiental e econômica. Essa responsabilidade é expressada através de um modelo de gestão estratégica que premia ética, inclusão social e relações ganha-ganha com fornecedores, além de parceiros, clientes, comunidade e investidores. A marca comercial latino-americana integrada na Avianca Holdings S.A. conta com 19 mil colaboradores que atendem de forma direta a 108 destinos em 26 países da Europa e América, de 155 a 189 aeronaves de curto, médio e longo alcance. Esses dados foram antes da data de falência da empresa, é claro. Os conglomerados empresariais contavam com 4.900 voos semanais e 150 mil mensais, mais de 13 holdings, 30 milhares de passageiros transportados, mais de 89 aviões, mais de 75 países e mais de 19 mil colaboradores direta e indiretamente. A Avianca possui quase 14% do mercado nacional e é uma das poucas companhias que cresceram em participação de mercado nos últimos anos. Segundo a Secretaria de Aviação Civil, as companhias aéreas brasileiras se notabilizam pela excelência dos serviços prestados, pontualidade e manuseio de bagagem que quadram nos melhores padrões mundiais. Além disso, o atendimento prestado ao passageiro registra a aviação cada vez mais positiva nas pesquisas de satisfação do público realizadas pela Secretaria de Aviação Civil. A receita anual é de 3 bilhões de reais em 2018. O transporte aéreo traz muito benefício nos setores da economia, conectando pessoas e levando cargas ao menor tempo. E o turismo é uma das principais atividades que contribuem para essa aviação. Graças à conexão aérea, empregos e renda são gerados em toda a cadeia de segmento. Em 11 de dezembro de 2018, a Avianca Brasil entrou com um pedido de recuperação judicial perante a primeira vara de falência e recuperações judiciais de São Paulo, visando a renegociar dívidas de mais de 2 bilhões de reais e evitar a perda de outras aeronaves para empresas credoras.
No dia 14 de julho de 2020, a Justiça decretou falência da Avianca Brasil. E após o processo de falência, a Avianca deu início ao cancelamento de vários voos pelo Brasil, em virtude da tomada de suas aeronaves pelos credores e a proibição de operar e voar em território nacional. Com isso, foi solicitado o acordo Interline, que permite utilizar voos operados por outras companhias parceiras para voos cancelados de seus clientes e ressarcimento de valores pagos na compra de passagens e serviços aéreos. Enquanto diversas empresas optaram por reduzir os seus custos, melhorar sua opção média e buscar a lucratividade, a Avianca teve como foco crescimento e expansão em sua malha viária com aquisição de novas aeronaves. A crise da Avianca não reflete só uma crise geral da empresa, mas também na economia nacional a curto e longo prazo, pois afetará diretamente milhares de profissionais do segmento, além de retardar o avanço de transporte e turismo no país, gerando assim menos concorrência com valores mais altos das passagens aéreas no país, dificultando por meio dos meios de locomoção dentro do próprio país. Essas foram as referências que nós usamos para realizar essa parte do trabalho.